Bom dia. Hoje vamos fazer um pouco da Paraxá. Amanhã a gente volta e faz de Tefilá. Estamos aqui na terceira Paraxá da semana, terceira Paraxá da Torá. E essa Paraxá conta a vida de Avraham Avinu. E a vida de Avraham Avinu tem muito a ver com a nossa vida. A Mishnah fala pra gente, por 10 testes passou Avraham Avinu. E ele ficou firme em todos. O primeiro teste começa com Lech Lechá, saia da casa do seu pai. Diz o Midrash, o último teste também é Lech Lechá, significa saia, vá para você, El Eretz Moriá, para a terra de Moriá, aonde eu vou te mostrar, que é aquele sacrifício de Yitzhak. Então começou com Lech Lechá, saia da casa do seu pai, e ele terminou com Lech Lechá, dizendo para ele pegar o filho dele, o Yitzhak, e sacrificar ele para Deus, o último teste de Abraham. Então o que eu queria hoje analisar com vocês, alguns pontos em relação a esses testes. Número 1, por que será que Abraham precisava passar por 10 testes? Será que Deus precisa de prova para alguma coisa? Teste, prova você faz quando você quer saber se o aluno aprendeu. Então o professor, que ele não sabe ler as mentes, ele faz uma prova para saber. Hashem que nos criou e ele sabe a nossa capacidade, por que ele precisava testar Avraham Avinu? Número 2, quais são esses testes? Quais foram os 10 testes de Avraham? Número 3, por que alguns deles estão registrados na Torá? E o primeiro de todos eles, conforme algumas opiniões, ele é considerado um deles, que é aquele que ele foi jogado na fornalha pelo pai. Esse foi um dos testes de Avraham que não está registrado na Torá. Então vamos começar explicando um pouquinho sobre testes. A palavra teste em hebraico compartilha da mesma palavra de nes, que significa milagre. Porque milagre e teste têm o mesmo objetivo. O milagre é uma intervenção divina do alto. Nes, em hebraico, significa um estandarte, um lugar alto. Quando você tem no navio aquele lugar mais alto, isso chama Nes, em hebraico. Então, a ideia de um teste, na verdade, é elevar a própria pessoa. E aqui eu queria comentar com vocês um midrash super curioso, que fala o seguinte: por que será que Deus testou Avraham e ele testa a gente na nossa vida? E ele dá 3 exemplos aparentemente redundantes. O primeiro exemplo que ele dá, ele fala o seguinte: quando um vidraceiro, ou aquele que faz o vidro, quem já foi naquela ilha lá em Veneza, a ilha que faz o vidro, imagina quem já foi e não esqueceu, esqueci o nome da ilha. Depois que você faz o vidro, uma das coisas, você bate no vidro para testar ele. Você quer saber se ele já está firme e forte o suficiente para poder você agora começar a comercializar ou usar ele. Então, assim também, Hashem, a gente fala, quem lembra, na noite do Yom Kippur, a gente compara o povo de Israel e a Deus a vários tipos de profissões diferentes. Uma delas, ela fala que a gente é Zruchit Beyad Amezageg. Nós somos o vidro na mão daquele murano. Obrigado. Obrigado, Melina. Alguém, pelo menos, um conhecimento básico de geografia, viajada? Obrigado. Então, nós somos Ruchit Beyada Mezageg, como um vidro na mão daquele que faz o vidro. Essa é a comparação que ele traz, ou seja, que a gente é frágil como vidro. Essa é uma das comparações que a gente está falando na noite de Yom Kippur. Mas, então, o dono do vidro, ele bate no vidro para testar ele. Segundo exemplo, trazido pelo Midrash, um teste é como quando a gente vai preparar a lã, desde o processo que você tosqueia o carneiro até que se torna uma malha. Você tem vários processos que, inclusive, essas são grande parte das proibições do Shabat, que é todo esse processo de cortar, pentear a lã, limpar, lavar a lã, daí que vem as proibições do Shabat. Então, um desse processo era, na verdade, você pentear a lã. Você passa um pente e quando você passa o pente na lã, você tira todos os resíduos, todas as sujeiras que se grudaram na pele do carneiro e dessa maneira a lã fica limpa. Agora, quem tem um cabelo bem encaracolado
ou alguém deixou de tomar banho por um bom tempo, se ele for pegar um pente fino e passar na cabeça, isso vai ser bem doloroso. Então, assim também, diz o Midrash, Hashem, ele limpa as nossas sujeiras através do teste. Terceiro exemplo, parece que, de novo, pode parecer três exemplos iguais. O terceiro exemplo é se uma pessoa tem dois bois, um fraco e outro forte. Em qual deles que ele vai colocar o jugo e fazer com que ele are o campo? Obviamente no forte. Então Deus ele coloca o jugo sobre aquele que é mais forte. Esses são os três exemplos. Vamos deixar ele de lado, congelar um pouquinho e voltar para a vida de Abraham. Se a gente for ver a vida de Abraham, hoje a gente sempre olha para ele como um modelo, como nosso herói, como o primeiro judeu, mas eu não sei se alguém de nós queria ter vivido a vida que ele teve. Porque a vida que ele teve é uma vida de frustração na maior escala possível. Por que na maior escala? Às vezes nós temos expectativas e elas acabam não acontecendo, a gente fica frustrado. Mas a expectativa quem criou foi você. Se você não tem esse disso, não quer ficar frustrado, então não tenha grandes expectativas. Mas o problema, a diferença é que Abraham, as expectativas não vieram dele, vieram de uma promessa divina. Então, por exemplo, Deus ele fala para ele, saia da casa do teu pai, tinha 75 anos de idade, saia de tudo aquilo que estava acostumado e vai para onde eu te mandar. Dito e feito, essa terra Deus fala, lech lechá, vá para você, vai ser bom para você, você vai engrandecer o seu nome. Até hoje você estava propagando o nome de Deus, mas estava aqui num lugar pequeno. Eu vou te colocar agora na Rede Globo, lá você vai ficar famoso, todo mundo vai poder enxergar o teu potencial e conhecer a Deus. Bom, Abraão ficou feliz, isso parece muito promissor. Tudo que eu quero é propagar Deus pelo mundo. Deus fala, eu vou te dar descendência e você ainda vai ter riqueza. Bom, quem quer melhor do que essas três brachot? Filhos, fama, riqueza, o que eu preciso mais? Não que Abraão ele fosse uma pessoa interesseira, mas essa foi a promessa divina. O interesse dele principal, inclusive, quando uma pessoa rica fala alguma coisa, mesmo que ele falou uma besteira, todo mundo fala, uau. Quando um pobre fala coisa mais inteligente, você não sabe o que está falando. No momento que Abraão ele fosse alguém popular, no momento que ele fosse alguém rico, com certeza o intuito dele principal, que era propagar, difundir o nome de Deus, seria alcançado. Então ele estava muito esperançoso. Chega lá, ele vai até a terra de Canaã, ele chega lá, Deus traz uma fome. E ele se sentiu obrigado a ir para o Egito. Ele foi para o Egito. Inclusive, tem discussão entre os comentaristas, não é para agora, se ele fez certo ou não de ter ido até o Egito. Porque Deus não falou para ele, muda de ideia, vai para o Egito. Então espera, Deus mandou você ir para Israel, você chega em Israel, você foi obrigado a fugir de Israel. Que Deus é esse? Cadê aquilo que ele me prometeu? Abraão não questionou, Abraão não fez essas perguntas. Então aqui você tem um primeiro desapontamento, uma primeira frustração que Deus deu para ele. Bom, vai para o Egito, ele se sente na obrigação de proteger a sua esposa, coloca ela numa caixa, fala que ela é irmã, e de repente a esposa, na qual Deus falou para ele, você vai ter descendentes, de repente está sem a esposa. A esposa foi pegar pelo Paró. Bom, depois disso ele sai de lá, aí sim, Abraão não perdeu as esperanças, e aqui ele já começa a ver a concretização do plano divino. Porque justamente quando ele foi para Mitzrayim, o Paró quis dar para ele vários e vários presentes. E mandou ele embora. Depois disso, vamos pular para o teste mais conhecido de todos. Abraão, Deus promete finalmente para ele filho, e o primeiro filho que ele tem é Ismael. Bom, eu tive Ismael, não foi com minha esposa Sara, mas a Sara falou para que eu case com a serva. Ele teve um filho Ismael, então tá bom, Baruch Hashem. Abraão não tinha nem um pouco de discriminação, tanto é que quando Deus falou para Abraão que Beitzchak Karelechazera, que teu filho verdadeiro vai ser Yitzhak, o Abraão falou, não, para mim tá bom, se o Ismael for gente boa, eu tô feliz.
ele não tinha uma discriminação dizendo que queria só o filho de Sara. Sara sim tinha essa sensibilidade, ela que tinha essa visão de entender que um filho que veio dela, que seria a continuidade. Mas Abraão não tinha nenhuma discriminação. Então, para ele, Ismael, a princípio, seria o filho herdeiro dele. De repente, Ismael começa a agir de forma completamente promíscua, como diz o Rashi traz para a gente, ele chofer damim, ele assassinava, e ele começa a ir para um caminho completamente errado, fazer idolatria. Então, o que acontece? Imagina, Deus promete para você um filho, então, eu tenho uma promessa de Deus, não é nem de um enviado de Deus. Deus falou para mim que você vai ter um filho, o que eu espero? No mínimo que o filho vai ser tão tzadik quanto eu. Chega, de repente, ele vai ver o filho que Deus mandou para ele, era um araxá. Mais uma frustração. E ele não questionou a Deus. Vamos passar para frente. Depois, 99 anos, ele fez o Brit Milá, teve finalmente, a gente conhece a história, teve filho Yitzhak. E por último, Deus fala para ele, sabe aquele filho? Aquele que eu falei para você que vai ser a sua continuidade, aquele que, na verdade, que com ele você prova para o mundo inteiro que a tua filosofia é verdadeira, porque apesar de você ser velho, tua esposa ser velho, Deus fez um milagre para você. Não só isso, não só pelo teu amor pelo filho, mas o teu amor que você tinha por Deus. O que você vai dizer para as pessoas quando você voltar do Har Moriá sem o teu filho? Cadê tudo? Cadê toda a promessa de Deus? Você que acreditou em Deus, olha o que ele mandou você fazer com o teu filho. E tem mais um ponto super curioso, de que, na verdade, a prática idólatra era justamente, eles queimavam seus filhos para a idolatria. Havia uma prática que eles passavam um filho entre duas fogueiras, isso é proibido pela Torá, está textualmente na Torá, descrevendo essa, chama Molech, o nome da idolatria. Isso era uma prática comum, e às vezes, até a Gemara traz para a gente, queimavam seus próprios filhos. Deus nos livre. Então, o Avraham, desde criança, o que ele estava lutando? Lutando contra esse tipo de atitude, lutando contra esse tipo de filosofia, o paganismo. E de repente ele volta, depois de 100 anos, jamais, 140 anos de idade, de repente ele vai pegar o filho dele e fazer exatamente aquilo que ele mandou não fazer a vida inteira. Então é a maior frustração. E Avraham não questionou, acordou cedo, e ele estava pronto para fazer a vontade divina. E finalmente, depois desse 10º, ele agora está tranquilo, Deus fala para ele, Karel Hazera, e aí Deus dá, ele volta para casa, a Sara faleceu. Então a vida dele não foi uma vida tão tranquila, tão gostosa, tão bonita, como a gente às vezes imagina. Então a pergunta é, por que Deus fez desse jeito? Deus, olha bem, você tem um menino aqui, nasceu numa casa idólatra, o pai dele é idólatra, a mãe dele é idólatra, o avô, o bisavô, o zeide dele não era um rabino, o zeide dele era idólatra. É isso que ele nasceu, não tinha kiddush nem na casa, nem jejuar em Yom Kippur o avô dele fazia. Então Avraham, olha, com 3 anos de idade, ele sozinho começou a pensar e descobriu a Deus que estava completamente oculto dos olhos das pessoas durante décadas, milênios até. E ele foi sozinho, começou a lutar, ele estava pronto para se entregar e ele foi jogado na fornalha. Ele fez tudo por você. Agora você pega e faz isso com ele? Então, essa é a grande pergunta. E para isso o Midrash traz para a gente aqueles 3 exemplos. Por que Hashem fez os 10 testes para Abraham? E por que Deus ele coloca os testes para nós? Então, ele trouxe, vamos só relembrar, os 3 exemplos. O primeiro exemplo, quando aquele que prepara o vidro, ele dá uma batida para ver se ele está forte. Quando você penteia a lã, você tira os resíduos e a sujeira para que a lã fique limpa. E o terceiro, se você tem 2 bois, você coloca o jugo e você faz ará aquele que é mais forte. Esses são os 3 exemplos. E aqui, na verdade, a gente tem a resposta, a chave para a gente entender por que a nossa vida ela é cheia de testes. Porque Hashem ele programou a vida de tal forma de que justamente quando eu decidi fazer kasher, começa a dar problema. Justamente quando comecei a dar tzedakah, eu perco dinheiro. Justamente, às vezes acontece, que não aconteça para ninguém, mas a gente vê isso acontecer muitas vezes. Justamente tem uma história, eu ouvi de um rabino, aconteceu com ele na Antuérpia, Rabino Slabatitz, que talvez o Abraham conheça, não sei se já chegou a conhecer, conheceu. Ele, não, ouviu falar dele. Conheço de nome, mas não conheci pessoalmente. Não chegou lá. Ele contou que ele tinha uma pessoa
Ele, na verdade, estava na Antuérpia, as pessoas trabalham lá com diamantes. E grande da parte das vendas, diamantes, é no sábado. E ele conseguiu convencer uma pessoa para cumprir o Shabat e fechar a loja. O cara fechou a loja e ele ficou em casa. Foi para a sinagoga e voltou para casa. Ele tinha um lindo carro que ficava estacionado na casa dele. E no primeiro Shabat que ficou estacionado o carro dele, ele, de repente, passou um carro e acabou com o carro dele. Deu, acho que PT ou alguma coisa assim. Bom, ele achou estranho. Bem, o primeiro Shabat que eu estou cuidando, deixei meu carro de lado, fechei minha loja e bate. Segunda semana, eu já estava com um carro novo, eu já tinha consertado. Alguma coisa parecida, não lembro os detalhes, aconteceu. Passou um outro carro e raspou no carro dele. E assim aconteceu por 3, eu não me lembro, 4 semanas seguidas. E finalmente, depois disso, a coisa parou. O que Deus quer? O cara vai falando, eu não vou mais cumprir Shabat, imagina. Eu não estava cumprindo Shabat, estava tudo maravilhoso. Agora que eu estou cumprindo 4 vezes. Ele falou, acho que ele ficou, um dos Shabatot, ele ficou a noite inteira na janela olhando para ver o que vai acontecer com o carro dele. Tá certo? Não tinha garagem própria, boa pergunta. Em muitos países não tem garagem própria, você para na rua. É, na garagem também você pode levar uma batida, Bruno. Acontece também. Quando Deus quer. Então o que acontece? A gente vê que isso muitas vezes acontece que justamente quando eu decidi fazer uma mitzvah, pumba, parece que Deus não está querendo. Mas esse é um método, esse é o jeito que Deus funciona, entre aspas. Essa é a maneira que a coisa funciona. Quando eu estou tentando crescer, a coisa fica difícil. Por que isso? Então diz o Midrash para a gente 3 motivos. O primeiro, que alguns comentaristas eles não concordam com isso. Eu vou dar a minha interpretação, tá possível, mas é que o teste não é para nós, o teste é para Deus. Deus quer saber a tua força. Mas aí vem a pergunta, peraí, um ser humano que quer saber se você estudou para a prova, se você sabe a matéria, ele faz uma prova. Será que Deus precisa fazer a prova para a gente? Deus precisa bater o carro para ver se eu vou cumprir o Shabat? Eu falei que eu vou cumprir o Shabat, ele sabe a minha força. Por que ele faz isso comigo? Então, a minha interpretação, que assim, quando eu estava estudando essa matéria, eu vi que alguns comentaristas contra-argumentam, mas é de que Deus ele fez criou o mundo. Quando você faz um trabalho, quando você conclui uma obra, Jairo, você constrói um prédio, você projeta um carro, você escreve um livro, você compõe uma música, você mesmo quer testar. Por que você quer testar? Então, na hora que, vamos dizer, você testou, bateu e conseguiu aguentar, isso te dá um prazer tremendo. Aquilo que a gente fala no início, Asher bara Elohim la'asot. Deus ele criou o mundo para fazer. Ou seja, Deus criou o mundo incompleto. Agora deixa eu colocar o carro na rua. Se ele andou, a gente conseguiu completar a missão original pela qual nós fomos criados. Então não é que Deus precisa desse teste para ele saber, mas é, entre aspas, aquele prazer de que Deus tem, e assim ele decidiu de colocar a gente em testes. Isso dá para ele um prazer enorme. Mas isso vamos deixar um pouco de lado. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo é a lã. Qual que é a diferença do exemplo da lã para o exemplo do vidro? O vidro não ganha nada quando ele recebe uma martelada. Inclusive, pelo contrário, pode ser que ele quebre. A lã, a partir do momento que você passa o pente nela, ela mesma ficou mais limpa. É um processo doloroso, mas ela ficou mais limpa. Então, a segunda forma da gente entender os testes que a Hashem coloca, que os testes são para nós. É só as dificuldades na vida, infelizmente, ou quase sempre, que nos fazem crescer. Não tem outra forma. A pessoa só consegue crescer mediante uma dificuldade. Vou começar com um exemplo mais simples. Está escrito que um rabino, um estudioso, não aprende uma alahá até que ele se depare ou erre nela. Quando que você aprende uma coisa para a sua vida? Você errou alguma coisa, você fez errado, e aí de repente, opa, fiz errado. E aí você vai lá, estuda o que está escrito no livro. Aí você não esquece nunca mais. Então, quando acontece um erro, você se fortifica. Quando você corta uma corda, você vai dar um nó duplo, a corda fica mais forte. Assim também acontece conosco. Quando a gente passa por um desafio, isso nos força e nos obriga a gente descobrir forças que a gente nunca sabia que a gente tinha. Eu vi o comentário de que pessoas sobreviventes de guerra, Segunda Guerra Mundial e etc., eles falaram, uma pessoa falou o seguinte: eu te dou uma bênção
para que você nunca tenha que descobrir quanta resiliência você tem. De novo, eu te dou uma bênção para que você nunca tenha que descobrir quanta resiliência você tem. Em outras palavras, aquilo que eu passei, eu comecei a descobrir que eu sou capaz de passar dias e dias sem comer. Eu sou capaz de ter uma força incrível de lutar pela sobrevivência, pela minha família, assim por diante. Então eu te dou uma bênção que você não precise chegar nisso. O ser humano tem muito mais para oferecer do que aquilo que está na superfície. Então, um teste, ele é capaz de colocar a pessoa para que ela seja quem ela verdadeiramente possa ser. E esse é o intuito principal de todos os testes. Dá mais um exemplo, uma história bonita. O rabino-chefe da, da Inglaterra, da onde minha esposa vem, Rabino Sudak, ele já é um senhor de muita idade, ele veio da Rússia, e o Rebbe mandou ele para lá, e hoje, graças a ele, e a força divina, ele tem centenas de shluchim que ele colocou em todas as cidades, centenas de escolas judaicas, sinagogas, serviços de todos os tipos comunitários, ele começou tudo isso. Ele conta que quando ele chegou na Inglaterra, ele é um cara russo. Quem conhece um pouquinho o estilo russo, é só ir para quem não conhece, só ir para Israel, você vai conhecer. É parecido com o israelense, só que um pouquinho mais duro, tá certo? Israel tem mais russo às vezes do que israelense. São mais diretos e mais duros. Não é à toa que Chabad Lubavitch surgiu na Rússia, tem que ter muita resiliência, muita força, muita coragem. E ele era um cara desse formato. E ele chegou para um mundo completamente oposto, que é o país dos lords, o país dos gentlemen, o país onde as pessoas são mais depressivas, como minha esposa fala, todo dia chove, todo dia, quando tem um dia feio aqui, ele fala, ó, aqui é, ela fala, aqui é, agora tá como eu cresci. Não sei, eu falo para ela, como você é uma pessoa tão feliz, eu me mataria se eu morasse em um país assim, tá certo? É uma depressão só. Então as pessoas são extremamente frias, calculistas, educadas, e chega de repente um cara lá, russo, e claro que ele teve muitas dificuldades. Para que ele pudesse quebrar o gelo, para que ele pudesse começar um trabalho e despertar a chama judaica, foi muito difícil. Mas ele contou o seguinte, como que ele foi capaz de passar por tudo que ele passou? É, claro, para alguém ter tudo que ele tem hoje, a gente não precisa ter dúvida nenhuma que ele precisou batalhar muito para chegar onde ele chegou. Então ele contou o seguinte, quando ele tinha, eu acho que era 7, 10 anos de idade, ele cresceu na Rússia stalinista, na Rússia comunista, e o Rebbe anterior deu muita força e ele instituiu vários Hadarim, várias escolas subterrâneas e vários Moalim, Shohatim, etc. Então, a maneira que funcionava ele saía de casa antes do amanhecer para se encontrar em algum lugar, algum esconderijo com o professor e mais alguns alunos, e ele só voltava à noite depois que já estava escuro. E dentro da escuridão ele conseguia com mais tranquilidade poder ir para a escola. E ele não ia, obviamente, na escola do governo. E ele sabia que se ele fosse pego por algum policial, isso seria o fim. Um belo dia, ele estava voltando da escola, de repente ele sente uma mão pesada nos ombros dele. Ele olha para trás, não precisava nem olhar para trás para saber o que que era. Ele viu um oficial. O oficial perguntou para ele, da onde você está vindo? Aonde você estuda? E ele falou o nome de uma escola. E ele já tinha um plano na cabeça, ele falou uma escola que o policial não teria como imediatamente verificar se era verdade ou não. E aí, tudo bem, então o cara deixou ele ir. Só que ele sabia, assim funcionava na Rússia, tudo tem olhos, as paredes têm olhos, de que o homem ia seguir ele. Porque o homem não era bobo, já sabia que o menino estava provavelmente vindo de uma escola, onde não estava vindo de uma escola, e sim de um estudo de Torá, alguma coisa assim. Então ele sabia que ele estava sendo perseguido. E ele sabia também o que ia acontecer, que se ele fosse perseguido, o cara ia seguir ele, ia torturar os pais dele e com certeza ia prender eles. Então ele conta que de repente ele estava a uma certa distância, ele começou a correr. Ele começou a correr, correr, só que ele não podia ir para a casa dele. E por 2 horas ele deu voltas e voltas e voltas até que ele conseguiu entrar no lugar onde ele percebeu que não estava sendo mais visto, era escuro. E aí depois de 2 horas literalmente correndo, ele percebeu que o perigo já tinha passado. E aí ele voltou para casa. Ele conta que foram essas 2 horas que me construíram como ser humano. Essas 2 horas que me fizeram descobrir quem eu sou verdadeiramente. Foram essas 2 horas que eu descobri o potencial de quanto a gente consegue aguentar.
essas 2 horas me construíram. Então a gente espera, como eu falei, não passar por isso, mas numa escala muito menor do que essa, onde a gente, Baruch Hashem, não passa perigos para a gente poder fazer a Torá, mas a gente tem que enfrentar muitas dificuldades. Então, as dificuldades nos fortificam. É igual a história da massa de bolo, quanto mais você bate, mais forte fica. Não é que a gente deseja e a gente pede isso, a gente todos os dias pede para Hashem para não precisar passar por isso, mas a realidade da vida é essa. Terceiro motivo, e aqui na verdade é uma coisa extremamente profunda. O terceiro exemplo era dos 2 bois. O boi mais forte é aquele que você coloca a carga em cima dele. Pergunta, o boi ganhou alguma coisa com isso? Não, ganhou trabalho. Ele ficou mais forte por causa disso? Não, como no segundo exemplo, não. Quem ganhou com isso? Os outros. Agora que ele arou o campo, os outros vão poder usufruir daquilo que ele possibilitou que fosse plantado. Então, dizem nossos sábios, o teste, às vezes, é para você, ou às vezes, além de ser para você, ele é para os outros. Avraham, ele serviu como um modelo para os outros. Avraham, ele está aqui para que a gente pudesse ler a história dele, de uma pessoa que passou por dezenas, por várias frustrações, inclusive pelo próprio Deus. Hashem prometeu e aparentemente não cumpriu, e mesmo assim ele ficou firme. O Avraham, ele foi o nosso korban, ele foi o nosso sacrifício, ele foi como se diz, o bode expiatório. Ele era tão humilde, Hashem, ele era tão grande, que Hashem escolheu ele e falou, olha, você vai ser o meu bode expiatório, entre aspas, para que o seu legado fique para todas as gerações. Então aqui a gente tem um pensamento mais profundo de que quando eu encaro uma dificuldade, a minha responsabilidade de passar esse teste não é só em relação a mim mesmo, mas se Hashem me colocou nessa situação, é porque eu passando esse teste, eu vou servir como um exemplo para os outros. E esse conceito é extremamente delicado e profundo. Porque se eu falo que eu estou passando o teste para eu ficar mais forte, esse é um conceito universal. Não tem no pain, no gain, você fala em inglês. Não tem dor, não tem ganho. Todo mundo sabe que para você ganhar dinheiro, você tem que ralar. Todo mundo sabe que para você ganhar inteligência, ganhar conhecimento, você precisa ralar. Então, tudo bem, eu vou me esforçar, vai ter dificuldades, eu vou encarar, eu vou passar. Tudo bem, esse é um conceito filosófico fácil da gente conseguir entender. Mas esse segundo conceito, isso vem de um sentimento profundo que nós, Yodim, temos de uma anulação total perante a nossa alma, perante Deus. De que eu não estou aqui para mim mesmo. Eu estou aqui para servir a Hashem. Eu estou aqui para servir como um exemplo para que outros possam se inspirar em mim. Então é muito difícil, mas é muito profundo. Quando a pessoa consegue chegar nessa humildade e ele entender que a Hashem está me colocando aqui para que eu possa servir de exemplo para os outros. Não estou nem pensando, não sei se eu vou ficar mais forte, não sei se eu vou ser uma pessoa melhor. Talvez eu não vou ser mais inteligente, mais forte ou até mais religioso depois que eu passar por esse teste. Mas eu estou aqui, a Hashem me escolheu, a mim, justamente para mim, por eu ser mais forte. O que significa mais forte? Às vezes a gente fala, eu já ouvi, já passei por isso, a gente fala, bom, Deus dá testes para pessoas que conseguem aguentar. Então eu sou muito forte, então Deus me deu os testes. Faz um favor, não me faz forte e não me faz teste. Não preciso. Não preciso disso. Qual que é a ideia? A ideia é muito além disso. Forte talvez significa, não que eu sou forte que eu consigo aguentar, não é isso que a gente quer. Forte significa Deus te faz humilde e Ele escolheu você para ser o sacrifício. Sacrifício significa, olha, o bode expiatório é um bom exemplo, porque o bode expiatório, o Cohen, que levava o bode expiatório, isso era no Yom Kippur, ele sabia que ele não ia sobreviver até o ano seguinte. Isso muitas pessoas não sabem. Não era só o bode que era jogado de cima lá da montanha. O Cohen que levava, ele morria. E nunca faltaram voluntários. Então, se Hashem me escolheu para ser um voluntário dele, isso significa que eu preciso despertar dentro de mim uma humildade muito grande para eu entender que eu não estou aqui para mim mesmo. Eu estou aqui para algo muito maior do que a mim mesmo. Essa é a ideia dos testes. A gente não deseja para ninguém, mas isso facilita para a gente um pouco entender a dinâmica de como Hashem faz, como funciona a nossa vida. De que justamente quando eu quero crescer, então justamente Hashem fala, você cresceu,
Agora você serve como um modelo para outras pessoas. Agora eu posso usar você como outro exemplo. Se você fosse aquele fulano de ontem, o que ia adiantar eu dar um teste para você? Ninguém ia olhar para a tua cara. Ninguém ia nem saber de você. Agora, Avraham, que eu estou querendo te fazer famoso. Avraham, lech lecha. Vai, eu quero te enriquecer. Eu quero te dar um filho. Eu quero te dar riqueza. O que Hashem fala? Eu preciso fazer um teste para que isso possa ser possível. A gente não sabe por que Hashem fez isso lá do princípio. Hashem poderia ter criado o mundo de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil, muito mais direta. A gente não sabe por que ele estabeleceu, mas no momento que ele estabeleceu e criou o mundo, esse é um mecanismo de como a coisa funciona. E isso dá para a gente uma vida de muito mais significado e muito mais gosto, muito mais prazer. Se a gente entender que cada momento da nossa vida, e não falta um dia, não falta uma hora que a gente não passa por qualquer momento difícil, se a gente entender que esse momento está para dar prazer para Deus, que a gente não elaborou muito, mas número 2, está para me fortificar, que às vezes você fala, bom, sabe o quê? Não quero ficar mais forte, já sou inteligente o suficiente, não preciso mais de provas, acabou, não quero mais provas. Saiba que se você está passando por isso, é para você ser um exemplo para os outros. Mas o que eu vou ganhar com isso? Os outros que aprendam de outra pessoa, por que eu tenho que ser? É justamente essa ideia. Nós, judeus, estamos conectados com Deus e temos uma humildade inata que nós estamos prontos para ser o sacrifício. Nós estamos prontos para fazer aquilo que Hashem quer, não que eu vou ganhar nada com isso. Não estou te prometendo paraíso, não estou sequer, a gente não tem a promessa divina que de fato você vai ser milionário, ou vai ter muitos filhos, ou vai ser aquela pessoa famosa, como Hashem falou para Abraham. Mas o mero fato de que Hashem escolheu para eu ser um exemplo, esse é o maior mérito que eu tenho. Isso só é capaz de falar isso um Yehudi. Só um Yehudi que tem isso pela sua Neshama, que eu não estou aqui para mim mesmo, eu não vou perguntar o que eu vou ganhar com isso, ele é capaz de viver dessa forma. E essa é a forma mais saudável da gente viver. Entender que a gente não vive para nós mesmos, a gente vive aqui como embaixador divino para fazer a vontade dele aqui na Terra. Sem dúvida nenhuma, que uma vez que a gente vive dessa forma, essa vai ser a forma também mais saudável nos aspectos materiais, brachot para a gente ter riqueza literalmente, ter saúde literalmente, ter filhos literalmente, ter fama se for necessário, para que as pessoas possam aprender de você, não pela tua fama, pelo teu egoísmo. Então, aí sim, com certeza a gente vai ter uma vida boa. O que de fato aconteceu, que Avram sim virou milionário, Avram sim teve um filho, o filho sobreviveu, e não só sobreviveu, ele foi a verdadeira continuidade dele. E assim as promessas divinas, todas elas se concretizaram, mas vieram com muito empenho e esforço. Gente, eu preciso terminar. Bom dia a todos. Se alguém quiser dúvidas, comentários, pode mandar depois no particular. Eu vi que o pessoal aqui elogiou, gostou bastante. Esperamos não passar por dificuldades. Excelente. Bom dia, Chico. Bom dia. Hoje à noite, 20h30. Tchau, bom dia. Está agendado hoje à noite, 20h30, Rebbe. 20h30 hoje, se Deus quiser. Hoje tem uma aula de Talmud especial, 20h30. Se preparem. Façam propaganda para os outros. Tchau, bom dia.